Bom dia, graça e paz sejam com todos vocês que estão comigo neste canal do YouTube. Eu quero convidá-los a não só participar deste canal, como enviar as mensagens para outras pessoas, amém? Como eu sempre digo, que seja de boca de Deus, vamos anunciar Jesus ao mundo, às pessoas, amém? Esse é o nosso chamado, é o chamado da igreja. Foi uma comissão dada pelo Senhor. Ide, está lá em Marcos 16, ide a toda criatura e pregai o evangelho. Vamos ser boca de Deus. Vamos conhecer melhor o nosso Jesus. E além de conhecê-lo, vamos apresentá-lo às pessoas, fazê-lo conhecido. Esse é o meu convite para você hoje, amém? Nós vamos fazer o resumo do capítulo 7. Neste capítulo, eu quero, assim, dividi-lo em duas palavras: descrença e divisão. Nós vamos ver isso aqui, a descrença que Jesus encontra na sua própria cidade de Nazaré, do verso 1 ao 10. Até uma coisa muito ridícula. Os meios irmãos de Jesus, os próprios irmãos de Jesus, os filhos de carne de Maria e José, porque Jesus ele não foi gerado no ventre de Maria da mesma forma que os irmãos foram, né? O Senhor Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. E ele veio como o Filho de Deus, homem, Jesus, homem. Então, os meios irmãos de Jesus, que eu vou falar assim, dessa maneira, eles não criam em Jesus, eles riam por causa da afirmação dele, que ele era o irmão mais velho, certo? E Jesus diz para eles mesmos, dá uma resposta a eles. Diz que o mundo o odeia porque ele expõe os seus pecados. E nós vemos a divisão que Jesus encontra lá na cidade de Jerusalém. Jesus tem uma recepção mista quando ele vai à festa dos tabernáculos. Esta festa, segundo o texto aqui, sempre acontecia. E Jesus, estando lá nesta festa, ele vê claramente, né, essa divisão. Ele tem uma recepção dividida, mista, quando ele vai a essa festa. E a reação de Jesus nos mostra aqui, a respeito do povo, o que alguns achavam de Jesus. Aí, alguns acham que ele é um homem bom. Alguns acham que ele é um enganador. Alguns acham que ele está endemoniado. No versículo 20, irmãos, do capítulo 7, eu vou ler para vocês. Olha que coisa, o que Jesus, o nosso rei, enfrentou ali em Jerusalém, né? Ele fala assim, eu vou ler o 19 para dar melhor entendimento. Fala assim, aí Jesus fala, ele está ensinando, né? Lá no templo, nessa festa. E aí ele está falando que Moisés havia dado a lei para eles. Mas, no entanto, nenhum de vocês obedecem à lei, porque vocês tentam matar-me. Está escrito assim. Aí a multidão fala assim para Jesus: você está endemoniado? Você, né? Quem é que está procurando matá-lo? Olha só o que eles dizem a respeito de Jesus. Alguns acham que ele é um homem bom, um homem comum. Alguns acham que Jesus é um profeta, alguns acham que ele é o Messias. Essa foi a reação daquele povo a respeito do nosso Salvador Jesus Cristo. E a reação dos fariseus? As intenções dos fariseus era prendê-lo, né? E aí, aqui na palavra, alguns diziam, não é a sua hora. Eles tinham uma incapacidade muito grande de prendê-lo. Eles são frustrados, sabe? Os fariseus, pelos guardas, pelos militares, né?
quando os guardas que foram enviados para prender Jesus, eles voltam de mãos vazias, dizendo: nunca homem algum falou assim como este homem. E eles próprios são frustrados por um dos seus, quando Nicodemos, que já tinha estado com Jesus, ele estava do lado de fora, e ele estava do lado de Jesus. Ele não estava concordando com aquilo que estava acontecendo. Então aí nós vamos ver a reação do nosso Jesus. Nos mostra aqui que Jesus diz que a sua missão, a sua mensagem vem de Deus. Jesus diz para o povo que o ouve, que não guarda a lei de Moisés e que, na verdade, desejavam matá-lo naquele momento. Jesus questiona a circuncisão nos sábados, né? No sábado. E ele fala que no sábado é permitida pela lei. E por que não a cura? Porque Jesus curou num dia de sábado e os fariseus queriam prendê-lo, matá-lo, proibi-lo de fazer curas no dia do sábado. E aí ele questiona os fariseus. Ele faz uma pergunta para eles: a circuncisão no sábado é permitida pela lei? E por que não a cura? Então Jesus diz logo que vai partir e eles são incapazes de encontrá-lo, né? Ele fala aqui. Jesus se oferece como uma oferta. Ele diz assim no verso 38, irmãos, ele oferece rios de água viva a todos os que têm sede. E no último dia dessa festa, né, a festa das cabanas, Jesus ensinando lá no templo, ele fala sobre o Espírito Santo, que rios de águas vivas fluirão, né, dentro daqueles que criam e que recebiam a palavra, que recebiam a Ele como Senhor e Salvador. E aí Jesus, né, no verso 37, no versículo 37 ao 39, ele diz assim, que eu quero ler para vocês. Olha, ele diz: no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus pregando, ensinando. Ele oferece rios de águas vivas a todos aqueles que têm sede. E quando isso aconteceria, irmãos, como eu acabei de ler aqui, ele faz essa oferta, sabe? Dizendo sobre esses rios de águas vivas no último dia da festa dos tabernáculos. E Jesus fala sobre o Espírito Santo, que logo após a sua morte, ressurreição, todos os crentes receberiam. Você e eu já recebemos o Espírito Santo, amados. Ele já mora em nós. Nós somos privilegiados, muito mais do que aquele povo. Eles tinham Jesus com eles e não criam nele. Você e eu temos Jesus, nós o recebemos. Ele veio morar em nós, na pessoa do Espírito Santo. Esse trecho que eu li do capítulo 7, versículo 37 ao 39, e Jesus não disse aqui que seria de vez em quando que esses rios de águas vivas fluiriam dentro de você e de mim, dentro daqueles que crescem nele. Não, ele disse que esses rios de águas vivas simplesmente fluirão. Essa água viva é o Espírito Santo. E nessa passagem ele fala sobre o derramar do Espírito Santo, que nós recebemos quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, né? É a pessoa amada do Espírito Santo em nós, é o poder de Deus em nossas vidas. E esse rio de água viva, meus irmãos, ele flui dentro de você, dentro de mim. E ele não deve ficar estagnado em nós como uma caixa d'água, sabe? Cheia de água e parada. Não. Ele deve estar borbulhando dentro de nós, fluindo de nós para outros, fluindo, sabe, para fora de nós. Nós podemos liberar esse poder dessa água viva numa medida muito grande,
quando nós recebemos essa plenitude do Espírito Santo. E nessa manhã eu digo para você, peça ao Senhor Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que o encha cada vez mais, cada dia mais, em nome de Jesus, amém? Fique com esse resumo. Os capítulos do livro de João, eles são muito extensos, então eu peço para que você leia-o com atenção. Você vai sentir essa presença gloriosa do Espírito Santo borbulhando de alegria, de prazer, de estar recebendo essa palavra, que traz cura para você e para mim, que nos liberta de nós mesmos. Sabe por quê, irmãos? Olha, do inferno, do pecado, do maligno, o Senhor Jesus já nos libertou. E agora a nossa luta é contra a nossa própria carne, contra o nosso eu, contra as nossas vontades. Nós temos que nos encher, pedir para que o Espírito Santo nos encha com a presença dele, para que nós possamos caminhar em vitória e cheios dessa plenitude, e que esses rios de águas vivas possam fluir dentro de você. Aleluias, amém? Que o Senhor te abençoe ricamente.